Saindo do agradável vilarejo de Mainfield, na Suíça, uma trilha conduz por corredores verdes cheios de árvores até a base dos montes, que desse lado são altos e olham imponentes para o vale. Quem pega o início da trilha, que é muito inclinada e leva diretamente para os Alpes, logo começa a sentir o cheiro da relva baixa e das vigorosas plantas da montanha. Em uma manhã ensolarada de junho, uma moça alta de aparência robusta, nativa da região, subia por esse estreito caminho. Dava a mão a uma criança cujas bochechas ardiam tanto que um vermelho forte coloria sua pele morena queimada pelo sol. Também pudera. Apesar do sol quente de junho, a criança estava muito agasalhada, como se precisasse se proteger de uma forte geada. Era uma menina e não devia ter nem 5 anos, mas era difícil saber sua altura real, pois vestia 2, talvez 3 roupas, uma por cima da outra, e ainda estava enrolada em um grande lençol vermelho de algodão, bem amarrado, de maneira que era uma figura totalmente sem forma, usando sapatos com solas de pregos, próprias para escalar. Subia a montanha com muito esforço e muito calor. Quem será essa menina que está subindo a montanha em direção às Alpes? Para onde será que ela vai? E quem será que é essa moça junto com ela? Você já conhece essa história? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Catarine, do Educar com Sapiência, e essa é mais uma indicação para vocês de livros para leitura em voz alta, ou até mesmo a leitura particular, dentro dessa nossa série Belos Livros, Belas Histórias. Você já deve imaginar que hoje nós vamos falar sobre a história de Heidi, a Menina dos Alpes. Gente, essa é uma história encantadora que, assim, já falei muitas vezes, né, em outros vídeos e aulas sobre esse livro, porque que eu amo tanto. Mas essa é uma história, é uma daquelas histórias que, por ser um clássico, embora seja literatura infantil, ela acaba falando muito ao nosso coração, independente da idade que você tenha. Essa edição que eu tenho aqui, ela está em 2 volumes, do mesmo jeito que ela foi escrita originalmente, tá? Então, a autora é a Johanna Spyri, e essa é uma obra que originalmente foi escrita no alemão, porque, vocês sabem, na Suíça nós temos algumas línguas diferentes, e uma delas é o alemão, que é a língua original dessa autora aqui. Por falar nisso, eu vou aproveitar para indicar para vocês uma outra história que nós encontramos. Essa não tem aqui no Brasil, nós preparamos a tradução para vocês de uma história dessa mesma autora, que é linda demais também, a história. Nós preparamos para o Clube Volta ao Mundo em Família, e eu vou fazer um vídeo aqui indicando também para vocês essa história, tá? Uma autora que é bastante sensível. Se você começa a ler a história da Heidi, ou a história Canção do Ano Novo, que eu vou falar para vocês, e outros contos dela, você vai perceber que era alguém que tinha bastante sensibilidade ao tratar determinadas questões ali, tanto da vida local quanto do universo das crianças. Se você ainda não conhece, Heidi é uma menina que aqui na história inicia com 5 anos de idade, como eu acabei de ler, né? E é uma menina que perdeu os seus pais e ela estava sendo cuidada pela tia, que vai levá-la em determinado momento para morar com o avô. O avô é um tipo senhor dos Alpes, bem austero, bem uma vida difícil, né? Que não tem muita abertura para essa coisa de lidar com as crianças. E toda a história vai se passar, na verdade, a história se passa em diversos ambientes, né? Mas eu acho que especialmente o primeiro volume, que se chama Tempo de Viajar e Aprender, vai lidar bastante com essa questão dela com o avô e com outras personagens que vão aparecer aqui na história, e as questões que ela aprende, né, realmente para a sua vida, para as questões mais do coração, assim. É uma história muito bonita, gente. Quando eu li pela primeira vez, como eu já falei para vocês, né, ela me ajudou em questões da minha própria vida, assim. A literatura tem esse poder, né, se a gente pode usar essa palavra, ou essa virtude, de nos ajudar a olhar para determinadas situações da nossa vida pelos olhos de outras pessoas,
por meio das histórias. Isso que é a riqueza das grandes histórias, que eu chamo aqui de belas, né? Belos livros, belas histórias. Você pode ler muitos livros por aí, você pode ler muitas histórias para os seus filhos, mas essas que nós chamamos de histórias clássicas, elas têm algo que não se perde com o tempo. Esse livro é de 1880, então se fosse uma história qualquer, né, uma história escrita assim para fins comerciais, só para vender mesmo, dificilmente ela teria o impacto que ela tem até os dias de hoje. E embora se passe num contexto totalmente diferente, por exemplo, do nosso aqui do Brasil, ainda assim a história fala muito ao nosso coração. Então, o livro 1 conta a história da viagem que Hyde precisou fazer, e o livro 2, Tempo de Usar o que Aprendeu. Aí já é uma segunda parte da história. São 2 livros mesmo, originalmente. Mas hoje, a própria editora Autêntica, que é essa que eu tenho aqui, já publicou em um volume só. Então vocês encontram, vou até deixar aqui os links aqui embaixo para vocês, porque você encontra tanto assim em 2 volumes, como era o original, como em um volume só. Em um volume só acaba saindo mais barato, né? Porque você compra um livro só e não 2. Então sai um pouquinho mais em conta, mas a história é a mesma, o texto é o mesmo, tá bom? Esse aqui é de Carina Giannini, a tradução. Eu gosto dessa tradução. Não sei assim dizer para vocês se é a melhor que nós temos aqui no Brasil, mas com certeza é uma das primeiras e eu gostei da leitura. Isso para mim conta muito. Quando você está lendo e você consegue usufruir da leitura, isso já é um indicativo, né, de que foi feito um bom trabalho na edição, não só da tradução, mas até o processo de edição mesmo, a revisão, o preparo do texto e tudo isso. E, gente, as ilustrações dessa obra são uma coisa que eu acho legal de contar para vocês. Neste caso aqui, essa ilustração da capa é de Jessie Wilcox Smith, que é uma ilustradora que eu amo demais. Se vocês perceberem, não sei se eu vou encontrar aqui, mas uma das ilustrações que nós usamos nos cartões das virtudes é exatamente dessa história aqui, é da Hyde com as ovelhinhas. A virtude da bondade, todas as virtudes, na verdade, que nós fizemos aqueles cartõezinhos com um versinho para você ensinar para as crianças, né? Todas elas são ilustrações da Jessie Wilcox Smith. E eu gosto demais, eu acho muito bonito o traço, eu acho... Comparando com as ilustrações que existem hoje em dia, né? Eu gosto bastante. Eu não vou encontrar aqui agora qual é, mas você pode depois, se você já tem os cartões das virtudes, olha lá a virtude da bondade que você vai ver. Esses aqui, as ilustrações estão em preto e branco. Ele não é um livro ilustrado, tá, gente? Ele é um livro clássico, um livro de capítulos, inclusive com aquele selinho que eu já falei para vocês, da Autêntica, versão integral sem adaptação. Se você quer usar com o nosso material do Valores e Virtudes, que esse livro nós temos o material para você acompanhar e fazer a leitura junto com o guia de estudos e já trabalhando as virtudes também. Então, é preciso que seja sem adaptação, né, para dar certo com as lições e os capítulos. Mas de quando em quando eles colocam uma das ilustrações, só que aqui está em preto e branco. No nosso material, nós até colocamos todas as ilustrações da história em colorido, em pequenos quadrinhos para você trabalhar com a criança até a ordem dos acontecimentos e tudo isso, né? Então você tem lá as ilustrações coloridinhas e aqui nessa edição em preto e branco, mas são bonitas também. Então, falando um pouquinho, né, já que eu falei das virtudes aqui, que virtudes que você consegue trabalhar com a história da Hyde? Inicialmente, o que eu mais percebo é essa questão mais interna, assim, do coração. A Hyde é uma menina que a história começa quando ela tem 5 anos, então já tem aquela pureza, aquele olhar um pouquinho mais simples de ver a vida, não pela idade, mas pelo contexto em que ela cresceu. Ela, inclusive, é uma criança muito do campo, de gestos muito simples, de olhar muito simples para as coisas. E essa história aqui acaba impactando bastante as crianças quando elas ouvem, especialmente as crianças que estão na cidade grande, porque a própria forma da menina encarar as situações, essa simplicidade, essa gratidão, eu acho que gratidão e bondade são 2 virtudes muito presentes aqui.
e que vão moldando o decorrer da história, incluindo a questão do serviço, que a Heidi ela tem uma disposição de doar-se, de se preocupar com os outros, que tem muito a ver com bondade, mas que se revela no serviço também. A bondade ela é muito mais a percepção, a forma como a pessoa enxerga os outros, mas a gente tem o serviço, que é a forma como você traduz essa bondade em um trabalho sem esperar nada em troca, né? E é muito comovente, assim, a Heidi passa por muitos problemas, e às vezes dá até uma tristeza, assim, gente, dá vontade de ir lá, deixa eu ir lá ajudar essa criança, porque não é possível que as pessoas não estão vendo o que ela está passando. Só que a forma como a escritora conduz a história nos leva a sofrer um pouquinho ali o que ela está sofrendo, mas a alegria é muito maior depois, né? Quando você vê não só o que acontece na vida da Heidi, mas como a vida dela se torna algo que influencia ou que tem um impacto na vida de outras pessoas ali ao seu redor. Diferente daquelas histórias que eu não gosto muito, em que a criança protagonista é a grande sábia da história, sabe? Que ela é que sabe de tudo, ela é que determina tudo. Aqui nós temos um papel importante dos adultos direcionando a vida da Heidi, embora a gente tenha adultos também que são mais rudes ou mais, enfim, insensatos na forma de lidar. Então, aqui a gente percebe que não é aquele protagonismo da criança sabe tudo, mas uma criança que tem uma bondade ou uma percepção diferente das coisas e que é ajudada por adultos sábios também. Então, isso eu acho bem legal nessa história. Não tem isso de a criança que sai dando lição de moral, sabe, nos adultos, como se as crianças fossem capazes de ensinar tudo que as pessoas precisam saber, mas essa questão de uma criança com quem a gente pode aprender, mas que está sendo orientada por adultos sábios também, e nos ajuda até a ter uma percepção de como é que nós estamos lidando com situações parecidas. Então, é linda a história, as duas histórias são muito bonitas, você lê geralmente, começa no 1 e você quer continuar para saber o que aconteceu depois na sequência. E então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da idade, que vocês sempre me perguntam, né? Para qual idade é essa história? Então, em todos os vídeos eu vou repetir isso, tá, gente? Todos os livros, histórias que eu indico para leitura em grupo, leitura familiar, leitura para sua turma de crianças. Nesse caso aqui, eu sempre dou para vocês um parâmetro. As crianças que têm a idade parecida vão se identificar mais. Então, crianças aqui de 5 anos, tá, ela tem a minha idade, então eu já entendo o que ela está fazendo. Só que não é uma limitação. Nós já lemos para grupos com crianças de 4 anos, 4 e pouquinho, 3 anos, e assim, a idade para cima não tem limites. Em qualquer idade você pode ler essa história, tá bom? É claro que em algumas situações, com as crianças menores, como eu sempre falo para vocês, nós precisamos de algumas adaptações. Às vezes, a adaptação é uma tradução. O que é os Alpes? Como assim, os Alpes? Às vezes vai aparecer uma palavra, né? A cabana. Uma criança que não tem essa vivência, ainda não ganhou o vocabulário, não sabe o que é uma cabana. Então você vai meio que traduzindo a história para que a criança entenda melhor o que está acontecendo. Como tem animaizinhos, as crianças pequenas gostam bastante, a coisa das ovelhinhas e tudo isso, né? E se você estiver usando o nosso material, você já pode aproveitar, porque ali a gente já tem o glossário, o vocabulário para você ir trabalhando com a criança e enriquecendo não só a leitura, mas usando a leitura para enriquecer o vocabulário e a vida da criança de forma geral. Se você não conhece, no nosso material nós trabalhamos com lições assim, uma lição por capítulo. E aí você tem, como eu mencionei, né, algumas palavras para serem ensinadas. Aqui embaixo eu trabalho com palavrinhas que podem ser desconhecidas para a criança. Mas nós sempre escolhemos uma palavra principal que você pode usar para reforçar o sentido do que você quer que fique ali naquele capítulo, né? Então aqui, por exemplo, nós trabalhamos com o adjetivo vaidoso, porque nós vamos falar da virtude
da humildade, da virtude da diligência, mas especialmente aqui para falar sobre a humildade, né? Então, tem a antecipação da história, em que você já começa a perceber e perguntar coisas para instigar as crianças, o que vem ali naquele capítulo. Tem o trabalho de virtudes e vícios na história mesmo, em que você ajuda a criança a perceber uma ou duas virtudes ali. E a parte mais importante, quando nós ajudamos a criança a aplicar isso para a vida dela. Entender que virtude não se limita a você observar isso na vida dos outros, mas perceber, né? O que eu faria se eu estivesse no lugar daquela pessoa, daquela personagem? Como sempre, nós gostamos demais de usar as histórias para aprender mais. Então você tem essa sessão aprofundando o conhecimento, em que em cada capítulo do livro a gente pega um tópico para realmente aprofundar o conhecimento da criança ou ampliar. Então você pode estudar um pouco sobre os Alpes em um capítulo, no outro sobre a fabricação do pão, no outro sobre a diferença entre o leite de cabra, o leite de vaca e assim por diante, né? A gente trabalha muito com isso de explorar a partir da história o conhecimento. E o material do aluno sempre tem os espacinhos para registro, tanto da virtude quanto do vocabulário aprendido, e também um lugar em que a criança pode fazer alguns desenhos, né? E registrar um pouquinho o que ela sentiu, o que ela pensou naquele capítulo. Esse formato aqui que eu estou mostrando é o do nível 2 para as crianças que já escrevem, mas nós também temos um material em que as crianças pequenas apenas pintam o nome da virtude, passam por cima, né, do pontilhado, para que elas também tenham o seu registro enquanto estão aprendendo ainda a firmar a sua escrita, a trabalhar de forma um pouquinho mais rápida, né? Então você pode usar 2 materiais diferentes para registro no nível em que a criança está. E temos algumas outras sugestões de atividades também no material para explorar e estudar a biografia da autora, o país do livro e essas questões todas que nós amamos aprender e ensinar para as crianças durante a leitura. Então, essa é a minha sugestão de hoje. Sugiro demais, gente. Sugiro com força. Se você não conhece, que você adquira esses livros ou pegue emprestado na biblioteca. Vou deixar os links nossos aqui, né, da Amazon para vocês, se vocês quiserem procurar. E deleitem-se, porque são histórias belíssimas e, particularmente, como mencionei para vocês, né, essa história ela fala muito sobre a questão da oração. E esse foi um ponto que me falou muito ao coração quando eu li essa história. Eu estava passando por uma situação em que eu estava nisso de não querer mais orar, né, por aquilo. E quando eu li essa história, falou tanto ao meu coração que eu decidi voltar a orar. E foi algo que Deus realmente atendeu. E eu fico feliz porque essa história me inspirou a realmente pensar diferente sobre a oração, sobre quem Deus é e sobre quem nós somos diante dele. Então, sugiro que vocês adquiram e leiam com as suas crianças e leiam para vocês mesmos mais essa bela história, nesse belo livro que é um clássico da literatura infantil, da literatura mundial. Você pode dar uma olhada agora nas outras indicações que nós temos aqui, de histórias e de livros, incluindo essa, A Canção do Ano Novo, da mesma autora, que eu vou deixar aqui para vocês. Até mais!